Fala rapaziada, beleza? Começando a semana aí. Hoje é segunda-feira, dia 9 do 2. Fiz a primeira operação da semana. Queria ter entrado com arriscando os $20, né? R$ 100. Que eu decidi começar esse projeto com $200. Só que eu não coloquei os $200 na corretora. Tinha colocado primeiro $100. E aí depois eu inseri mais 100 para completar os 200. Porém, no trade anterior eu fiz cerca de $50. Então eu optei por não colocar. E agora quando eu fui entrar na operação com a quantidade de lotes que eu precisava, que foi calculado pela calculadora, ele não aceitou. Então eu tive que entrar com uma quantidade menor de lotes. Com isso, eu não entrei com os $20 que eu queria ter entrado na operação, entrei com apenas 15. E automaticamente o meu retorno também vai ser menor. Mas é isso. Eu vou ver de providenciar para colocar logo o restante da grana, porque aí eu já não tenho mais esse tipo de problema, né? Mas é isso. Treina a operação aí e vamos ver como que vai ser. Então, pessoal, chegando nesse nível aqui, eu já vou tirar meu risco da operação, que não vale a pena. E vamos ver o que vai acontecer. Fala, rapaziada. Então, vou passar um pouco do contexto que eu tive aqui para efetuar essa operação. A operação que eu efetuei foi no Euro USD. É um gráfico que está numa pernada de alta, certo? Pernada de alta, ele retornou até o 50% dessa pernada no diário e voltou a querer subir. Porém, se a gente joga para o gráfico de uma hora que nem eu tô operando, 1 hora e 5 minutos, uso o diário como base só. A gente percebe aqui que o gráfico estava numa pernada de alta, pouquíssima correção, e chegou num ponto aqui que ele subiu, deu uma retornada, tocou nesse fair value gap aqui, certo? Nesse fair value gap aqui, ó. E foi dar a continuidade de alta. Só que aqui a gente percebe que o alvo estava aqui, né? Se ele tocou aqui, para ele continuar a perna dele teria que romper aqui. E acontece que ele demonstrou fraqueza aqui, né? Ele não chegou a romper e virou. Nessa que ele vira, automaticamente eu entendo que o gráfico está perdendo força e que ele tem gráficos inferiores a se buscar, certo? Então eu joguei para os 5 minutos e vim acompanhando. A minha janela operacional começa às 8, certo? Aqui tá às 7, porque às 7 é a abertura, mas eu gosto de operar depois das 8 porque o gráfico já me mostrou um direcional. E aí eu fui procurar alvos de queda que ele poderia vir buscar. E aí eu tracei esse como fundo, esse e esse. A operação ela deu nesse candle aqui, certo? Se eu tivesse entrado no fechamento desse candle, deixa eu até tirar. Esse candle aqui já teria pago, porque ele ficou bem menor, né? Então uns três coisas eu tinha pago. Aqui, ó, já teria pago, certo? Mas como eu fui entrar e na hora o lote não deu certo por causa da quantidade de capital que eu botei na corretora, como eu tinha falado antes, então ele não deixou entrar com o lote que eu queria. Então o tempo foi passando e aí o gráfico foi descendo e eu entrei um pouco atrasado, né? No caso aqui, ó, se vocês observarem, foram na metade desse candle, que deu mais ou menos isso aqui, ó, a operação. Então, para mim pagar o 3R desde o momento que eu entrei até agora, ele teria que descer um pouco a mais. Então, é isso. Eu já tirei o meu risco da operação porque, ao meu ver, não vale a pena ficar exposto, principalmente quando a operação original, né, se pagou e o gráfico tá quase pagando aqui. Não tem por que eu deixar ela, se ela voltar, né, deixar ela me dar um stop. Não faz sentido algum. Mas é isso. Queria ter entrado com o lote certo, né, arriscando os R$ 100, os $20. Porém, não consegui e vida que segue, né? Fazer o que? O negócio é a gente
errar e corrigir. Então isso é algo que vocês não vão me ver com isso acontecendo, né? Então amanhã já vou ver de depositar na corretora o restante da margem e aí eu já não vou ter mais esse problema. E a operação de hoje vai ser essa. Não vou operar mais, porque hoje eu tô com a garganta ruim, tô com alergia. Então provavelmente sintoma de sinusite aqui em São Paulo tá um chove, esquenta danado. Então tá complicado. Então hoje eu não tô muito legal. Mas é isso. Eu fiz o que tinha que ser feito, ao meu ver. E estamos nessa operação. Voltando a falar um pouco sobre, aqui a gente pega e essa operação com todo aquele contexto que eu falei para vocês que ele estava enfraquecendo a alta dele e mirando a baixa. Quando eu venho para os 5 minutos aqui eu vejo um choque, certo? Aqui eu nessa linha aqui eu vejo um choque, que é a quebra de estrutura. Quando ele está em alta ele quebra a estrutura, indicando a baixa. E aí ele começa a sua pernada de baixa, que veio aqui e aí pega aqui nesse pontinho de interesse aqui. Só que ele rompeu. Eu gosto de pegar no ponto de interesse que tem corpo, não somente pavio. Então não peguei, também não estava na minha janela operacional. Então esperei ele fez o choque, a quebra de estrutura indicando baixa. Esperei ele quebrar a estrutura de novo. Ele quebrou a estrutura, esse suporte aqui. Ele quebrou novamente. Ele deixou uma liquidez, que eu estava até pensando em entrar nesse fair value gap, só que os candles de tensão aqui não me demonstraram uma forte, não demonstraram ser forte. Então optei deixar por ele deixar essa liquidez, deixou uma liquidez. E aqui como vocês podem ver, ele efetua essa varredura de liquidez. Muitas das pessoas acham que captura de liquidez é apenas com o pavio, mas também pode ser com o corpo da vela. Então aqui ele captura a liquidez, toca nesse OB, order block, certo? Nessa aqui ele toca, candle de intenção que a princípio era para mim ter entrado, mas com todo esse contexto que eu falei para vocês, acabei que não entrei. E é isso. Vamos ver o que vai dar essa operação. Aí pessoal, eu fui fazer outra coisa lá, tava fazendo a edição do vídeo que eu vou começar essa semana e aí já foi e pagou, certo? Então, takezão, operação concluída, aprendizado do dia. Colocar o capital na corretora, né? Porque se não for isso, tu não vai ter a quantidade de lote que você precisa. Era para ser mais R$ 300 nessa operação, né? No caso, US$ 60, porque eu arriscaria US$ 20, mas faz parte. É isso. Vamos para cima, mais um game. Tamo junto. Fala rapaziada, tudo beleza? Mano, hoje é terça-feira, dia 10/2, certo? Eu efetuei uma venda no USD-CAD, porém, como ele é um ativo menos volátil, eu não sei o que aconteceu, porque na calculadora foi um tanto e quando eu coloquei o lote ele simplesmente foi mais. Era para me ter arriscado US$ 20, acabou que eu arrisquei US$ 34 sem querer e acredito que seja porque ele é um ativo com mais spread e tudo mais. Então, ontem eu já tinha tirado o EuroCAD do meu leque. Eu tinha 8 ativos, tirando ele eu fui para 7. E hoje, após esse momento que aconteceu o BO aí, eu também resolvi tirar para não causar, que nem eu falei, a gente erra a primeira vez e evita de errar a segunda. Eu tô tendo um enorme problema com a margem, que por exemplo, eu efetuei esse trade, eu precisava bater com 1.21 de lote, mas eu não consegui devido ao capital da conta. Então, um trade que era para eu pegar US$ 20, eu acabei pegando US$ 10. Fazer o que, né? Vou ter que, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que inserir mais grana. Não é por conta do gerenciamento que eu tô fazendo, que é 10% no caso, que eu ia botar US$ 200, certo? Não é por causa dos 10%, que já é muito alto. É mais porque eu preciso ter um capital na corretora para poder utilizar aquela quantidade de lote. Se não tiver isso, eu não consigo. Então, eu estava pesquisando até no chat GPT. E para mim ter essa quantidade aí, quer ver? Para mim conseguir bater com essa quantidade de lote, eu tinha que ter US$ 325 na conta. O que acontece é que eu não tô com US$ 325 na conta, até porque eu ia colocar os 200.
na conta e ia alavancando. Então eu vou ter que ver uma forma pra eu conseguir pegar os trades com o lote que eu preciso, tá ligado? Porque eu jogo na calculadora. Ele me dá uma quantidade de lote. Que nem aqui, por exemplo, ó, vou mostrar pra vocês. A calculadora tava me dando, ó, vamos falar que eu vou quase 30%. 1,43 eu tinha que entrar de lote. Se eu colocar 1,43 aqui, eu não consigo porque eu não tenho a quantidade de capital que me dá a margem, sabe? Então vou ter que ver porque isso querendo ou não vai afetar muito, né? O risco retorno das operações, porque eu tô acertando. Tô acertando. Se eu tivesse errando, beleza, tô perdendo menos. Mas quando eu acerto, eu tô ganhando menos do que eu deveria. Então é complicado porque afeta, né, no risco retorno no final do mês. Mas é isso. Aqui não, eu não vou esconder nada de vocês. Vou até abrir, eu tinha tirado. Cadê? Vou botar aqui o SD Card pra mostrar pra vocês a operação que eu tinha feito. Cadê o SD Card aqui? A operação que eu tinha feito foi essa. Esse candle, ele não pagou. Tudo certo. Porém, a questão do lote do spread lá acabou me ferrando por completo. Mas é isso. Já vou excluir esse página daqui, vou continuar com esses 6 aqui. É bom que eu vou enxugando. Minha intenção é ficar com cerca de 6 pares. Sei não, 4 a 6 pares. E aí eu vou lapidando. O que prestar, eu continuo. O que não prestar, eu saio tirando fora. Mas acredito que esses 6 pares aí são bons para Forex. E eu não vou ter mais problema. Só preciso resolver mais essa questão de colocar o capital na corretora para mim conseguir pegar com os lotes necessários para eu conseguir seguir o plano de trade à risca, né? Porque minha intenção é arriscar sempre US$ 20 por operação, no caso R$ 100, mas devido ao capital não tá me dando margem para isso. Mas é isso. Hoje eu tô bem ruim. Ontem eu já tinha começado a ficar ruim, hoje eu tô bem ruim com acredito que com sinusite. Mas a gente opera da maneira que dá aqui, sem forçar. Se eu errar esse trade aqui, errei. E é isso, velho. Eu fiz o que tinha que ser feito. Vou deixar a operação rolar aí. Se pagar bem, se não pagar, fiz o que tinha que ser feito. Então bora pra cima. Rapaziada, como vocês podem ver aí, hoje foi noite, viu? 2 losses pra conta, mas fazer o que, né? Não tem muito o que fazer não. Então é isso. Deu por hoje. Vou descansar. E amanhã é um novo dia. Fala rapaziada, hoje é dia 11/2, quarta-feira. E efetuei esse clique aí no EuroJPY. E vamos ver o que vai dar, beleza? Então, bora. Então, tropa, entrei também no Chá USD. Então, vamos ver o que vai dar aí meus 2 cliques de hoje, certo? Então, pessoal, parando aqui pra mostrar pra vocês, eu já vou colocar no zero o EuroJPY, tirar o risco. E o Shao tá quase dando stop loss. Então, vamos ver como é que vai ser, certo? Então, pessoal, o euro, como eu falei pra vocês, eu coloquei no zero, certo? Foi lá, quase estopou, mas continuou, então tá no zero, livre de risco. Agora o Shao, vocês podem ver aqui, a gente tá numa situação bem cautelosa, porque se ele sweepar, eu peguei essa operação com ele querendo buscar esse alvo abaixo, mas se ele ameaçar sweepar aqui, eu vou ter que pular fora dessa operação, porque quando ele sweepa ele tende a buscar o topo. Aqui no MetaTrader ele já sweepou, e aqui no MT5 ainda não. Então tem que ficar bem ligeiro, porque olha, eu quase fui estopado aqui, já corri bastante risco. Agora que a operação tá para desenvolver, e se ela não desenvolver, aí eu vou ser obrigado a colocar no zero, certo? Então é isso. Eu vou colocar essa operação no zero, porque eu não.
Não quero ver ela voltando novamente. Se eu ver ela voltando, vai ficar complicado e provavelmente ela vai querer retornar, certo? Pra cima. Porque já tentou romper algumas vezes e ainda não foi, então é bem complicado, certo? Então é isso, trade rolando e vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, como vocês podem ver, o Shao acabei saindo no zero. Não tem como ficar numa operação como essa, porque por mais que eu esteja querendo vender, a operação não está desenvolvendo. Inclusive quase me deu stop. Então quando era para ela se desenvolver, ela retorna na minha entrada. Então para mim não faz muito sentido. A única questão, o único ponto que fica é que ele sweepou aqui e aqui ele ainda não sweepou, como vocês podem ver, né? Então ele pode respeitar aqui, porque ele ainda não chegou a sweepar, né? Então vamos ver o que vai acontecer essa operação. Às vezes ele pode até me tirar e entregar o movimento, mas faz parte, vou fazer o que, né? O importante é que eu segui o que eu defini e pronto. Então vamos pra cima. Agora só nos restou o JPY. Eu não vou nem ficar acompanhando o Shao pra ficar com aquilo. Ai meu Deus, eu poderia ter. Sabe, eu não vou dar nem margem pra esse tipo de coisa. Então, já vamos pro euro e ver o que vai acontecer aí. Então é isso, rapaziada. Deu mais um stop aí no zero. E vida que segue, né? Amanhã é mais um dia e segue o jogo. Fala tropa, beleza? Mano, hoje é quinta-feira, dia 12/2 de 2026. Hoje eu não vou operar porque é aniversário do meu tio e aí a galera marcou de a gente ir no boliche mais tarde. E também passei a semana toda gripado com sintomas de sinusite. Não tenho certeza porque eu não fui ao médico. Trabalhando. Mas é isso, vou encerrar a semana por isso. Ontem foi 2 break-evens. Tem mais algumas coisas que eu preciso ajustar, mas aos poucos a gente faz isso com constância, sempre procurando evoluir e seguindo gerenciamento a risco e tudo mais, tá ligado? Comecei a semana com 8 ativos, consegui eliminar 2, o SDCAD e o EuroCAD. Então, atualmente eu tô com uma carteira de ativos de 6 ativos, né? E é isso, eu pretendo ficar com esses. Por enquanto eu tava fazendo 2 operações, não tinha bem definido isso, mas agora eu acredito que eu vou optar por fazer apenas uma operação por sessão, porque eu tô numa fase que eu preciso criar o hábito de fazer o que tem que ser feito, que no caso é o meu plano de trade, então eu preciso de alguns meses, acredito que uns 3 meses, fazendo esse mesmo processo, fazendo isso de forma repetitiva até que meu cérebro entenda e padronize isso, certo? Assim como no passado eu era um trader consistente perdedor, agora eu quero ser um trader consistente que segue o trade plan. Então eu preciso padronizar isso o quanto antes. Então eu acredito que na fase que eu tô eu não vou ligar muito para capital e sim para fazer o que tem que ser feito. Então todas as minhas operações vai ser em torno de $20 de risco e sempre buscando 3 para 1, né? Que no caso é $60. E vamos pra cima, mano. Vamos fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Essa semana eu fiquei meio ruim mesmo. Uma garganta ruim, voz, dor de cabeça, catarro pra caramba, mal-estar. Só não deu febre. Mas é isso. Vamos pra cima. Fala pessoal, hoje é sexta-feira, dia 13/2. E a gente terminou a semana assim, com 2,43 dólares de lucro, certo? Que tá como reais, mas é dólares. Até vou ver de trocar. Aqui, ó. Pronto. 2,43 dólares de lucro. Devido aos acontecimentos, segunda-feira era para eu ter pegado o lote correto, devido o meu saldo da corretora não me deu a margem para eu poder utilizar o saldo que eu precisava. Então acabou que em vez de eu pegar 3R, acabei pegando 2,40 de R. E no dia 10, no caso terça-feira, a minha primeira operação eu operei no horário das 7 às 8 horas, que ali o mercado fica com baixa liquidez. Com isso, o spread fica alto. Depois que eu fui perceber isso, então juntou com o lote que eu tinha colocado, acabou que o risco ficou bem maior
do que eu queria ter corrido. No caso seria $20. Eu acabei tomando um stop de 34. Dentro do operacional fez parte, mas questão de gerenciamento foi uma falha minha. Não falo para vocês que foi de propósito, porque realmente não foi, mas já entendi meu erro e já busquei consertar ele, certo? E aí tive mais um loss em seguida, e não tomei loss cheio devido à margem também do capital não disponibilizar a quantidade certa de lotes que eu precisava, que eu acabei tomando $10 de prejuízo também, que ó, tá tudo aqui anotado, certo? E quarta-feira foi o dia que eu tomei 2 break-evens também. E quinta eu não operei porque foi aniversário do meu tio. E sexta também, como eu operava depois das 8. O mercado tá fecha às 6 horas agora, inclusive agora tá fechando. E só semana que vem. E é isso, minha semana se encerra por aqui. E vamos pra cima. Essa aqui é a vida real de um trader.